A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 4, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o Tribunal de Cristo. E eu espero que Deus em Cristo fale com você durante esse trimestre, especialmente nessa aula. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, deixa também o teu comentário e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulados, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. Se você desejar o nosso material, o material da aula de hoje, você pode ter acesso através do nosso site Facilita EBD, onde você encontra na nossa plataforma o recurso que você pode utilizar na tua administração, como o PDF da aula, como também o slide para você poder utilizar e dinamizar. No Facilita você encontra diversos bônus para quem se torna assinante. O link está aqui na descrição desse vídeo e um comentário abaixo. Que Deus em Cristo abençoe você. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos jovens. Vamos tratar nesse tema sobre escatologia, sobre o seguinte assunto: o Tribunal de Cristo. É muito importante você iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que a lição dá para a gente. A primeira base bíblica é o texto do dia, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Faça essa leitura com os teus alunos e apresenta também a síntese da lição. É muito importante que você apresente para os teus alunos a leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8 ao 15. Eu conto com você compartilhando essa aula, participando conosco, em nome de Jesus, nos ajudando a reconstruir esse canal para te abençoar na Escola Bíblica Dominical. Então eu espero que Deus em Cristo hoje use você de uma forma sobrenatural na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Então vamos lá. Vamos em Cristo aprender do Senhor. Pastor Severino Pedro da Silva, no seu texto Escatologia, a Doutrina das Últimas Coisas, publicado pela editora CPAD, faz questão de dizer que no momento do arrebatamento, após o arrebatamento da igreja, a igreja então passará pelo Tribunal de Cristo. Esse Tribunal de Cristo acontece antes das bodas do Cordeiro. Esse tribunal é especialmente para os salvos em Jesus, aqueles que morreram em Cristo e ressuscitaram, e aqueles que foram transformados no momento do arrebatamento, no encontro com o Senhor. O que esse tribunal traz para nós? A proposta da aula de hoje é justamente olhar para a Bíblia e entender essas questões. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala sobre o Tribunal de Cristo nos seus ensinos. Nós encontramos 3 referências nos escritos de Paulo que relatam sobre a importância do Tribunal de Cristo e tratam a respeito desse momento com clareza. Essas referências estão em Romanos capítulo 14, versículo 10, que está escrito assim: haveremos de comparecer ante o Tribunal de Cristo. A segunda referência está na segunda carta da igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 10, que diz assim: porque todos nós devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o seu feito ou o seu trabalho. A terceira referência está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 13 ao 15, que também destaca que a obra de cada um se manifestará para o recebimento do galardão. Isso está presente na pregação de Paulo, nos ensinos de Paulo, e também deve ser estudado quando paramos para entender a respeito desse assunto escatológico aqui. Existem também outras passagens no Novo Testamento que também tratam sobre o Tribunal de Cristo, sobre a entrega dos galardões. E isso também nos leva a entender, querido professor da Escola Bíblica Dominical, que isso era de comum aceito pela igreja primitiva. A igreja tinha esse entendimento teológico a respeito desse momento especial pós o arrebatamento. Reinaldo Odilo, por exemplo, no livro de apoio da lição, chega a comentar que Tiago, escrevendo a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12, chega a citar o momento em que nós receberemos de Deus a coroa da vida. Deus entregará essa coroa para aqueles que o amam.
Então, quando nós paramos para estudar sobre o tribunal de Cristo, estamos pensando nesse momento da entrega dos galardões, da entrega das coroas. E nós vamos tratar sobre esses argumentos hoje em sala de aula também. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o próprio Jesus reforçou também essa promessa para a sua igreja, para que essa igreja então permanecesse fiel, porque ele é o dono do galardão. Ele é aquele que entrega o galardão aos seus servos, à sua igreja. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 ao 4, o próprio apóstolo Pedro também cita sobre esse momento e ele faz referência à coroa de glória, ou seja, esse momento em que nós nos encontraremos com Cristo ante esse tribunal especial, onde nós receberemos de Deus o nosso galardão. Pedro chama esse momento de coroa de glória. Também há na Bíblia, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Paulo fazendo menção sobre a coroa da justiça, trazendo esse entendimento para esse mesmo momento em que nós nos encontraremos com Cristo. Ou seja, o tribunal de Cristo, ele acaba envolvendo essa prestação de contas da nossa mordomia cristã. Essa prestação de contas que nós vamos estar diante do Senhor prestando contas no momento em que nós encontrarmos com Cristo nos ares. Todavia, também precisamos ter em mente que o tribunal de Cristo não determina a salvação. A salvação é antes. A determinação da salvação é outro aspecto. O tribunal de Cristo, ele tem o objetivo de tratar sobre as obras da salvação, os frutos que você deu na sua caminhada cristã. Pois a salvação em Cristo já foi determinada no Calvário, como está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 2. O tribunal de Cristo não determina também a nossa fé. O tribunal de Cristo, ele procura trabalhar o resultado da nossa fé. E isso está presente em João capítulo 3, versículo 16. Porque a nossa fé agora está firmada no amor de Deus, nesse amor em Cristo. E em Romanos 8:1, em Cristo agora somos nova criatura. Então, olhando para o tribunal de Cristo, nós já entendemos que lá não determina a salvação, não determina a fé, mas é o resultado de tudo isso. Outro detalhe que você também descobre, que nós não podemos olhar para o tribunal de Cristo como um momento, o local, onde os nossos pecados serão julgados. Observe, o tribunal de Cristo é para os salvos, os santos diante do Senhor. Esse tribunal deve ser enxergado como um momento da entrega das coroas, dos galardões, das recompensas, dos tesouros insondáveis que Deus tem para os santos. E existem 3 aspectos a respeito do galardão que nós vamos receber diante do Senhor. O galardão, ele traz para a gente exatamente essa perspectiva sobre permanecer fiel. Então, o primeiro aspecto é que a fidelidade traz para você, então, o galardão. Quando você permanece fiel a Deus, essa fidelidade traz para você esse galardão, com base em Mateus capítulo 25, versículo 23. Quando você crê em Jesus, permanece fiel ao Senhor, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, verão então o Senhor e receberão esse galardão. Esse é o segundo aspecto aqui que você encontra na palavra, como está escrito em Hebreus 9, 28. A Bíblia também me dá a entender que o tempo da entrega do galardão não é o nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Ele acontece pós o arrebatamento da igreja. E esse galardão é entregue àqueles que são fiéis. Conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 4 ao 27 e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. É muito importante a gente entender esse aspecto aqui. E nós também precisamos parar para entender sobre quais questões que nós vamos ser julgados diante do Senhor como crentes em Jesus pós o arrebatamento da igreja. Nós seremos julgados conforme a maneira como obedecemos a Deus e agimos em fidelidade ao Senhor, como está escrito em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, atendendo o chamado para a grande comissão. Nós seremos julgados a partir da maneira o qual nós fomos vitoriosos diante do pecado, conforme está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 4. Nós seremos julgados conforme também a maneira como controlamos a nossa língua, o nosso temperamento, dando os frutos do Espírito,
conforme está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 9. A Bíblia relata e traz diversas referências sobre esse momento do galardão, das coroas. Isso está presente em diversas passagens, como 1 Coríntios capítulo 9, versículo 4 ao 27, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, nós encontramos isso. A Bíblia cita também várias coroas descritas aí na palavra, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, 2 Timóteo capítulo 2, do 4 ao 8, Tiago capítulo 1, versículo 12, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4 e Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Olhando para isso, nós entendemos essa questão como ela é rica e relevante também para o nosso tempo. Tiago traz na sua carta um bom resumo para aqueles que aguardam esse momento da entrega dos galardões. Isso está presente em Tiago capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Bem-aventurado é o homem que sofre tentação, porque o quão for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para aqueles que o amam. Eu espero que Deus em Cristo use você na palavra para poder explicar sobre esse tema que é tão relevante. Vamos avançar então para o primeiro ponto da aula de hoje. Se eu estou contribuindo contigo até aqui, trazendo clareza para o teu coração, por gentileza, deixa aí teu comentário. O primeiro ponto da lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O que é o Tribunal de Cristo? Eu estava lendo o texto do pastor Severino Pedro da Silva. Ele destaca para a gente no seu texto Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, que a palavra tribunal, utilizada aqui por Paulo nos seus textos, vem do termo grego bema, que traz essa ideia de degrau ou plataforma, trazendo também esse sentido para o tribunal de Cristo. Todas as vezes que nós encontramos nas passagens bíblicas que Paulo utiliza esse termo tribunal de Cristo, ele está trazendo essa ideia, que nós, os salvos, vamos também comparecer diante do Senhor para a entrega dos galardões nesse tribunal. E nesse tribunal de Cristo, nós seremos julgados diante daquilo que realizamos em prol do reino, o resultado da nossa vida cristã com o Senhor, em qualidade, em serviço, para a glória de Deus. O primeiro subtópico do nosso primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: uma avaliação das obras realizadas pelos crentes. Pastor Reinaldo Odilo, comentarista da lição, no livro de apoio da lição, ele faz questão de dizer que o Tribunal de Cristo acontece exatamente em concordância com a visão do Severino Pedro da Silva pós o arrebatamento da igreja, antes das bodas do Cordeiro. Nós vamos receber, então, imediatamente o galardão de Cristo. Ciro Zibord, no texto Teologia Sistemática Pentecostal, também publicado pela editora CPAD, comentando sobre esse Tribunal de Cristo, ele destaca algo que é interessante. Nós precisamos saber a diferença entre esse julgamento de Cristo para os crentes, o Tribunal de Cristo para os crentes, do julgamento das nações, do juízo final que Deus estabeleceu depois de todo esse processo. Esse julgamento, ele é específico, ele é para os salvos, ou seja, o Tribunal de Cristo é para os crentes. E é importante a gente frisar isso aqui. O que o Tribunal de Cristo vai procurar trabalhar? Primeiro, ele vai trabalhar com os participantes, só os salvos vão ser julgados. Segundo, o local onde vai ocorrer será no céu pós esse arrebatamento. A igreja desaparece da terra e terá um encontro com o Senhor nos ares. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, também serão galardoados, e nós, aqueles que permanecemos vivos, seremos transformados e receberemos de Jesus um galardão. Em terceiro lugar, nós precisamos entender sobre o tempo desse julgamento. Esse julgamento ocorre imediatamente. Ele é um julgamento que traz exatamente esse sentido de celebração para entrarmos diante das bodas do Cordeiro. Em quarto lugar, nós também podemos destacar que esse julgamento é o resultado daquilo que agimos como crentes em prol do reino de Deus, na ação, no trabalho, no ministério, na obra, e essas coisas precisam estar explicadas para os teus alunos também. Reinaldo Odilo chega a comentar, o nosso querido pastor, que o ambiente do Tribunal de Cristo é diferente do ambiente do Tribunal do Juízo Final, do julgamento final. O ambiente do Tribunal de Cristo é um ambiente, claro, de respeito, mas de alegria, de adoração ao Senhor, porque nós já
teremos um encontro com Cristo. No tribunal de Cristo, ali não haverá espaço para a vergonha, não haverá espaço também para o sofrimento, para a injustiça, para a tensão, para o medo. No tribunal de Cristo haverá espaço para a alegria. Vai ser só alegria. No tribunal de Cristo haverá espaço para a presença de Deus. No tribunal de Cristo haverá espaço para o gozo na alma, porque teremos esse encontro com o Senhor. Gente, que Deus use você na escola bíblica dominical. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele, para ela, compartilha na tua rede social, posta aí nos grupos de WhatsApp da tua igreja. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: uma prestação de contas. Pastor Ciro Zibordi, no texto Teologia Sistemática Pentecostal, é importante você dar uma olhadinha lá nos artigos de escatologia, destaca que o julgamento do tribunal de Cristo é o julgamento sobre as obras da nossa salvação, as nossas obras em Cristo. Tem base bíblica, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 e Romanos 14, 10 também trata sobre isso. Todavia, nós precisamos entender que a nossa salvação ela é dada pela graça de Deus, ela é a ação de Deus. E nessa salvação, nós precisamos dar frutos para Cristo, porque esses frutos, então, serão apresentados perante esse tribunal, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Agora a gente precisa entender que nós não vamos ser julgados a respeito da nossa posição de ser salvos em Jesus, de ter o encontro com Cristo. Não. No tribunal de Cristo, nós vamos ser julgados, ou seja, vamos ser galardoados a partir do nosso desempenho como servos do Senhor. Ou seja, da maneira como você age como crente, como você atua como servo de Deus, dando testemunho de Cristo agora. Todavia, a Bíblia ressalta que dentro da igreja tem servos de Deus que são inúteis. Gente que não presta. Gente que finge que é crente e não é. E olha o que está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. Existem servos inúteis, como é registrado aqui na parábola. No tribunal de Cristo, nós vamos prestar contas da maneira com a qual nós agimos em mordomia cristã, como está escrito lá em Lucas capítulo 16, versículo 2. Ou seja, gente boa, como você age em Jesus agora é também um presente para você na glória. Todavia, precisamos entender a partir da ótica teológica que Jesus veio ao mundo para trazer o propósito da salvação. Em Cristo você é salvo. O propósito de Cristo foi apresentar a obra da salvação. E você, como igreja de Deus, deve agir da seguinte maneira, quando tem um encontro com essa obra da salvação. Você deve agir em fidelidade, reconhecendo que Cristo resgatou você, resgatou a humanidade do poder de Satanás, como está escrito em Lucas capítulo 19, versículo 10. Cristo também, no seu propósito de salvação, deu a sua vida, a vida dele, em resgate da sua, te comprando para Deus, como está escrito em Mateus capítulo 20, versículo 28. Cristo também, no seu propósito de salvação, destruiu as obras de Satanás que estavam aprisionando a nossa vida, como está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 8. Cristo também nos deu como propósito da salvação, e é por isso que a gente precisa valorizar isso agora, nos deu a vida eterna, como está presente em João capítulo 3, versículos 16 e 17. Cristo nos deu a possibilidade do novo nascimento, nova vida em Jesus, e essa nova vida que será galardoada, como está presente em João capítulo 1, versículo 12. Jesus também nos deu a oportunidade de ter a comunhão com Deus, nos restaurando em Deus, como está escrito em 1 João 1, 3. Olhar exatamente para a entrega dos galardões, ou seja, para o tribunal de Cristo, é entender o valor da salvação em Jesus. Pastor Reinaldo Odilo comenta o seguinte, que nós somos chamados como igreja para anunciar as boas novas da salvação. Todo esse projeto de salvação em Jesus que nos dá, através da graça, nós devemos anunciar. O nosso papel é anunciar isso, propagar essas obras.
E propagando essas obras da salvação, nós seremos recompensados no Senhor. E isso traz para a gente essa ideia da prestação de contas, como nós anunciamos Jesus, vivemos Jesus, testemunhamos Jesus agora. O tribunal de Cristo é um momento especial, de muito temor diante da presença de Deus, mas ao mesmo tempo de muita alegria. Como nós aguardamos aquele grande dia? Você aguarda esse dia para você? Se você aguarda, comenta aí. Vamos avançando então para o nosso terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Ou momento de recompensa ou perda delas. Perda das oportunidades que você tem agora de ser galardoado em Jesus, anunciando o Cristo. Esse é o nosso terceiro subtópico da lição. Pastor Reinaldo Odilo comenta o seguinte, que o Tribunal de Cristo é um lugar de muitas surpresas. Muita gente vai ser surpreendida no momento da entrega dos galardões. Isso porque tem muitos crentes que pregam Cristo por inveja, por porfia, por promoção pessoal, como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 15. Que você não seja assim. Você anuncie Jesus por amor, por graça, por vida. Pastor Ciro Zibori, comentando na Teologia Sistemática Pentecostal, ele diz que nós seremos julgados pelas nossas ações, pela maneira como lidamos com os talentos que Deus confiou para a gente, com o talento que Deus confiou para você. Deus julgará você a partir de algumas perspectivas. Por exemplo, Deus julgará você a partir da sua vida. A nossa vida cristã vai ser julgada. Espírito, alma e corpo. Isso está presente em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Deus vai nos julgar a partir da nossa vontade, a maneira como nós agimos em vontade de servir a Deus, pelo nosso livre-arbítrio também, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Você será julgado também pela maneira como você aproveita o seu tempo para anunciar Jesus agora. Isso está presente em Efésios capítulo 5, versículo 16. Você será julgado pelos seus talentos, pela maneira como você usa os talentos para a glória de Deus. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Nós também seremos julgados pela maneira como nós administramos os nossos bens, as bênçãos que Deus confiou a você, como está escrito em Lucas, capítulo 12, versículos 16 ao 20, porque os bens, as bênçãos que Deus nos dá, também são dádivas dessa mordomia cristã. Reinaldo Odilo, nosso querido pastor, destaca que a igreja cristã aprendeu com Jesus que nós não devemos fazer nenhuma prática religiosa para sermos vistos pelos homens, como orar ou jejuar, como fazer doações, como praticar caridade. Ele ensina, à luz da palavra, que nós devemos agir em secreto para com Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e que o Senhor apareça, e não as nossas atitudes. No tribunal de Cristo, nós vamos encontrar muitas surpresas. Pessoas que nós pensamos que vão ser honradas por suas obras aqui, podem não ser honradas. E pessoas que nós nem imaginamos serão glorificadas em Jesus. Isso quem dá é Deus e quem conhece é Deus. Mas a nossa ação como cristão agora é exatamente prevenir para aquele momento, agir para aquele momento, anunciando Jesus e vivendo o Cristo. Faça isso todos os dias. Avançando, vamos para o segundo ponto. Eu espero estar te ajudando. Eu espero estar contribuindo com você. Se eu estou, deixa aí teu likezinho, se inscreve no canal, nesse novo canal, nos ajudando em Jesus. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto. O que acontecerá no Tribunal de Cristo? Pastor Ciro Zibori também destaca uma pergunta bem interessante. Quando e onde se dará esse julgamento? A gente precisa massificar isso aqui com você. Jesus fez questão de dizer em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, o seguinte: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O galardão pertence a Jesus. Ele compartilha com a gente mediante a sua graça e a sua vontade. Jesus virá com o seu galardão e dará aos servos, os fiéis, a você, nos ares, no momento entre o arrebatamento e a grande ceia, as bodas do Cordeiro. Nós teremos o encontro com o Senhor. Aqueles que morreram em Jesus ressuscitarão. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17.
E é claro que nós teremos o encontro com Cristo e lá seremos galardoados. Mateus capítulo 16, versículo 27, cita isso para a gente. Ante as bodas do Cordeiro, a grande santa ceia. Olhando para essas questões, vamos afunilar isso entendendo um pouco mais. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui. A fidelidade ao Senhor será recompensada. Nós precisamos ter em mente que os salvos de todas as épocas, de todos os tempos, também estarão lá e serão recompensados pelo Senhor mediante as suas obras. Lucas 14:14, o próprio Jesus testemunha que ele ressuscitará aqueles que são justos, aqueles que serviram a ele em fidelidade. Os heróis da fé do Antigo Testamento também estarão lá e receberão seu galardão. Hebreus capítulo 11, versículo 39. 1 Coríntios 15, 51 e 52 destaca que aqueles que morreram com Cristo também estarão lá para receber o galardão do justo juiz, que é o Senhor da glória. Pois aqueles que guardaram a fé e combateram ela com alegria, receberão de Cristo essa coroa especial, como o próprio Paulo diz na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Essa esperança está presente nas Escrituras. Eles vão ser recompensados também. Você também. Jesus demonstra o seu amor em Deus em nos recompensar pela fé aqueles que andaram em fidelidade da seguinte maneira. Ele mostra o seu amor àqueles que são fiéis, ressuscitando eles. Você, no seu caso, no meu, podemos ser transformados em Jesus. Aqui nós já encontramos essa bênção magnífica que Deus preparou para nós. E também Deus mostra o seu poder em recompensar aqueles que são salvos. Deus não deve nada a ninguém, gente. Deus cumpre todas as promessas. Pastor Reinaldo Odilo também destaca que nós, em Cristo, receberemos do Senhor o galardão. E diante do Senhor, os nossos corações vão ser demonstrados diante de todos os crentes, de todas as épocas e de todos os tempos também. E as nossas motivações serão apresentadas, como está escrito em Lucas capítulo 12, versículos 2 e 3. O Senhor galardoará os escolhidos. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Entendendo essa questão aqui, eu espero estar ajudando você. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Um julgamento individual. Pastor Severino Pedro da Silva, no seu texto Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, ele destaca que no tribunal de Cristo o amor triunfa. E o amor é triunfante diante do Senhor, porque esse amor revela a graça de Deus em nos amar primeiro. No tribunal de Cristo, conforme o pastor Reinaldo Odilo, os crentes vão prestar contas de tudo que fizeram. Mas tem alguns detalhes. Nós vamos prestar contas porque Deus estabeleceu um relacionamento conosco a partir da cruz. A cruz de Cristo nos leva agora para esse tribunal. Pelo fato de Deus ser tão reto, santo, verdadeiro, que não se contamina com o pecado, ele estabelece o seu amor na cruz com o objetivo de nos resgatar para sermos filhos dele. Ninguém que tenha pecado é capaz de permanecer diante da presença de Deus, mas a cruz de Cristo agora nos dá esse privilégio de estarmos em Deus e recebermos esse galardão. Portanto, a morte de Jesus na cruz não foi somente por causa dos nossos pecados, mas foi para demonstrar o amor de Deus. Ou seja, a morte de Cristo na cruz foi para estabelecer esse relacionamento. Foi para que você receba o galardão que está preparado para a tua vida diante da glória de Deus. Por isso, de maneira individual, conforme nós experimentamos esse amor de Jesus pela cruz, nós seremos julgados. De forma como nós nos comportamos diante desse amor, nós seremos julgados. De forma como agimos nesse testemunho cristão, seremos julgados. A morte de Jesus na cruz foi uma grande vitória para nós, porque nos dá agora o privilégio de sermos salvos, de experimentarmos então o tribunal de Cristo, o galardão que Deus tem para você, te libertando da angústia do pecado e te trazendo agora o gozo e a alegria do galardão. Isso Deus ofereceu para você, te tirando da escravidão do pecado e te dando a liberdade agora em Jesus. Isso Deus ofereceu para você. E a entrega do galardão é para julgar a maneira como nós nos comportamos nessa liberdade que a cruz oferece.
como você se comporta como servo de Jesus, exaltando o Cristo como templo de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Romanos capítulo 2, versículo 16, Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Eu espero que o Senhor fale com você, gente, que essa palavra alcance o teu coração, que você fique animado para falar dos galardões. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a qualidade precederá a quantidade. Pastor Reinaldo Dilo traz essa observação diante da entrega dos galardões aqui, que precisamos também ter em mente. Ele comenta que Deus valoriza então o serviço cristão, mas esse serviço cristão que é valorizado por Deus é um serviço em qualidade, ou seja, a maneira como nós agimos. Todavia, diante do tribunal de Cristo, para ter quantidade de serviço, é preciso também demonstrar a qualidade desse serviço. Como você age na pregação, na tua atitude, em criar os teus filhos, em convívio em família, em visitar a igreja, em trabalhar no pastorado da igreja, em ter uma carreira profissional, mas servindo Jesus, testemunhando do Cristo. Servindo Jesus no discipulado, falando de Jesus para as pessoas. Isso aqui vai ser julgado. Como igreja, nós precisamos ter em mente hoje que Cristo está vivo, presente com a sua igreja. Recebemos o seu poder e a vitória sobre o pecado e a presença do Espírito Santo em nós, para vencer então todos os ataques de Satanás no nosso tempo e ter uma vida de qualidade cristã que sirva a Deus. Servindo a Cristo, nós entendemos que a nossa motivação agora deve ser o amor a Jesus, a maneira como nós amamos a Deus em todas as coisas, como está escrito em Mateus capítulo 18, versículos 23 a 25, capítulo 25, versículo 14 ao 30 e 1 Coríntios capítulo 3, versículos 13 ao 15. A nossa motivação hoje não deve ser a motivação propagada nas redes sociais pelo nosso marketing pessoal. O galardão de Cristo não tem essa visão. O galardão de Cristo, ele trabalha exatamente no seu ser, na maneira como você ama Jesus. E isso é a sua recompensa preparada. Quando nós olhamos para isso, nesse envolvimento de amor em qualidade, nós descobrimos algumas coisas. Quando nós queremos amar a Deus em qualidade, nós precisamos abandonar o pecado. Efésios capítulo 5, versículo 5. Quando nós queremos amar a Deus, nós precisamos abandonar o mundo. Em qualidade também, você precisa romper com o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15. Quando você quer amar a Deus em qualidade, você deve abandonar a si próprio, tomar a sua cruz e servir Jesus. Isso está escrito também numa visão que Paulo traz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Quando nós queremos amar a Deus e servir a Deus em qualidade, nós precisamos nos converter ao Senhor. Lucas, capítulo 1, versículo 13. E essa conversão precisa ser genuína, verdadeira. John Wesley faz questão de dizer que todos os dias nós precisamos nos converter. Todos os dias precisamos ter vida santa, servindo a Deus de todo o coração. E isso aqui traz uma qualidade de vida cristã para você. Avançando, o terceiro e último ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O que receberemos no tribunal de Cristo? Esse é o terceiro ponto da lição. Pastor Ciro Zibord, na Teologia Sistemática Pentecostal, publicado pela CPAD, ele comenta o seguinte, que muitos crentes sérios, servos de Jesus, têm o entendimento que a entrega dos galardões será a entrega de coroas físicas. Isso aqui é uma linha de interpretação teológica. Todavia, nós precisamos entender que essas coroas físicas, imaginadas por alguém como coroas de ouro, na realidade são especulações a respeito do texto. O sentido da palavra aqui, galardão e coroa, traz uma perspectiva muito maior que vai além do nosso entendimento. Na realidade, na Bíblia, a ideia de coroa traz o sentido de poder, de domínio, de posição que Deus tem para nós, como está escrito lá em Lucas capítulo 19, versículo 17. Essa posição que Deus tem para os galardoados, aqueles que vão ser recompensados diante do Senhor. Não é no sentido de você receber 1, 2, 3, 4, 5 coroas em sua cabeça.
O sentido bíblico é nessa ideia de posição, de estatura diante de Deus, de estar recebendo poder e autoridade do Senhor. Pois está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27, que o Senhor Jesus prometeu: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. E esse poder é no reino de Deus. Então, essa ideia desse galardão é essa posição que nós vamos receber de Cristo. E isso aqui é lindo diante do Senhor. Essa também é uma corrente teológica, interpretativa sobre o texto, que traz um bom sentido sobre esse argumento do galardão. Entendendo isso aqui, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: recompensas eternas. Esse é o primeiro subtópico. Pastor Reinaldo Odilo comenta o seguinte, que Jesus orientou os seus servos, os seus discípulos, em guardar os seus tesouros nos céus, guardar as suas recompensas nos céus, como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 20. Essas recompensas são os galardões, aquilo que Deus preparou para a gente. Pastor Severino Pedro da Silva, comentando também a respeito desse assunto, explicando o que é o galardão, ele diz que galardão traz essa ideia de recompensa, no sentido de coroa. E um símbolo significativo que é utilizado pela Escritura é exatamente a palavra coroa, no sentido de buscar isso com força, como aqueles que participavam dos campeonatos faziam, no sentido de querer obter isso diante de Cristo. E olhando para essa ideia de coroas, nós encontramos, por exemplo, diversas explicações da Bíblia sobre esse mesmo sentido do galardão, da posição que nós vamos receber de Cristo. A Bíblia cita o galardão, as coroas, de diversas maneiras, como, por exemplo, coroa da glória. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. A Bíblia também cita esse galardão de coroa incorruptível. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. A Bíblia também cita esse galardão como coroa da justiça, conforme está escrito em 2 Timóteo 4, 8. A Bíblia também cita o galardão como coroa da vida, em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Traçando, então, esse galardão, essa recompensa que Deus preparou para você. É claro que nós respeitamos outras linhas de pensamento que entendem que serão coroas físicas. Todavia, nós entendemos que a recompensa vai além dos padrões humanos, vai além desse sentido de querermos buscar riquezas dessa terra. O que Deus tem para nós é uma recompensa muito maior que se encaixa com a posição que Cristo estabeleceu e que se encaixa com a posição que Cristo tem estabelecida para você. E o foco da nossa vida cristã não deve ser buscar riquezas da terra no céu. Mas o foco da nossa vida cristã deve ser, sim, servir a Cristo, contando com o poder e a presença do Espírito Santo agora, glorificando a Deus agora, para recebermos aquilo que Deus preparou para os seus santos. Olhando para essa questão, nós também precisamos entender que o Espírito Santo nos ajuda em todo o tempo a permanecermos firmes, porque ele habita em nós, ele faz morada em nós. O Espírito Santo habita em você pessoalmente, te ajudando a receber e a buscar o galardão que Deus tem para você. E o Espírito Santo, ele atua em você pessoalmente da seguinte maneira: ele atua em você testificando sobre o seu relacionamento com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito Santo também testifica em você, te ensinando a alcançar uma vida santa. João capítulo 14, versículo 20. O Espírito Santo também testifica e trabalha em você, te guiando como crente para a vida eterna, conforme está escrito em Romanos 8, 14. O Espírito Santo também te ajuda a viver de maneira agradável a Deus. Isso está presente em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Esse entendimento abre o leque para a gente. Então, que Deus te use de uma forma especial na escola bíblica. O segundo subtópico traz para a gente o seguinte assunto: recompensas imagináveis. Olha só, essas recompensas são imagináveis desse galardão que Deus tem para a gente. Pastor Reinaldo Odilo traz o seguinte sentido a respeito desse assunto. Com base em 1 Coríntios 2,9, ele diz que o que Deus tem preparou para a sua igreja, para os salvos, a respeito do galardão, é algo insondável, vai além do pensamento humano. Ou seja,
não é somente uma coroa física de ouro. É além do que nós imaginamos. O Pai Celeste tem preparado para os seus servos coisas insondáveis. Ele preparou isso para aqueles que Ele ama. Enquanto nós estamos vivendo aqui no mundo, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para alcançar essas recompensas. E aqui você, como crente pentecostal, precisa contar com essa ajuda para alcançar todas as recompensas que Deus tem para você. Além de dar o Espírito Santo, o Deus eterno em graça, Ele também concede que o Espírito Santo nos capacite para a sua obra. Nos capacite para exercer esse ministério agora, para recebermos então o galardão de Deus. Ele, o Espírito Santo, atua através da sua igreja e da sua vida da seguinte maneira: o Espírito Santo te dá ousadia para testemunhar de Jesus, agora no nosso tempo, como está escrito em Atos capítulo 2, versículo 14 ao 40. É Ele que te capacita com a ousadia celestial para você falar de Jesus. Outro detalhe que você descobre também é que o Espírito Santo também te coloca no mundo sobrenatural. Ele te introduz no mundo sobrenatural. Ele te liga no céu, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 ao 10. Também nós encontramos na Bíblia que Ele testifica em nós que Jesus está vivo, conforme está escrito em Atos capítulo 5, versículo 30 ao 32. O Espírito Santo também traz sobre nós toda a compreensão sobre a palavra, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. O Espírito Santo agora nos ajudando a receber esse galardão, nos enche da verdadeira adoração, a verdadeira adoração que vem de Deus, que está apresentado em Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19. Você é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo também testifica em você, te ensinando a glorificar a Jesus agora para receber então de Cristo o galardão, conforme está escrito em João, capítulo 16, versículo 13 ao 15. Gente boa, espero estar ajudando você, contribuindo contigo, ministrando essa aula. Se eu estou te ajudando, compartilha esse vídeo na tua rede social. Vamos avançar agora para o terceiro e último subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: recompensas imerecidas. Pastor Reinaldo Odilo, finalizando essa lição, destaca o seguinte: que no tribunal de Cristo vão ser julgados as nossas ações, o fruto daquilo que a gente produz diante de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 13. As recompensas dadas até mesmo na entrega do galardão reflete a graça de Deus. E é importante você entender o que é graça. Primeiro, o conceito de graça é o favor imerecido de Deus e essa manutenção também da obra criada. Outro detalhe que você precisa compreender sobre a graça é que, embora nós fôssemos pecadores, Deus nos amou, planejou a salvação e nos resgatou sem merecer. E com base em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 16 e 17, além de oferecer essa salvação, Ele nos capacita agora para essa obra, ou seja, quando você realiza a obra, quando você está envolvido na obra de Deus, propagando Jesus, você também está experimentando dessa graça. A graça, ela vai além de sermos somente aceitos na família de Deus. Ela te capacita para propagar a vontade de Deus, para falar da graça de Deus, da bondade do Senhor, da salvação. E a mesma graça também está presente na entrega dos galardões. Aquilo que a gente vai receber é imerecido. Nós não merecemos. Não é porque você agiu aqui, lá você vai ter. Muito pelo contrário, até no recebimento dos galardões, pelas obras que realizamos aqui, será também o momento da manifestação da graça de Deus. Então, o sentimento que tem que habitar em nós é esse sentimento de não merecermos tudo aquilo que Deus preparou para a gente. E a graça, ela se divide nesse favor imerecido, e ao mesmo tempo ela se manifesta nessa capacitação de Deus agora. Pois em Cristo nós somos agora novas criaturas, por causa da graça de Deus. E em Cristo, sendo novas criaturas, no momento do galardão, vamos entender que por causa da graça de Deus, estamos recebendo essas recompensas celestes, que traz para a gente essa visão em Deus. A graça também nos ajuda a crescer em Jesus. Pedro disse na segunda carta, capítulo 3, versículo 18: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reinaldo Odilo finaliza dizendo que até mesmo nos galardões nós vamos experimentar da graça de Deus.
vamos receber as recompensas que nós não merecemos, porque Deus nos amou primeiro. Que essa palavra use você, que você seja um instrumento na escola bíblica dominical. Tira uma foto também, marca a gente no Instagram, segue a gente lá, vou ficar feliz se você nos seguir no nosso Instagram, o endereço está aí, tanto no nosso Instagram pessoal como também do Facilita EBD, você pode se tornar um dos nossos alunos. Se você desejar o nosso material, o link está aqui na descrição também. Como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que eu utilizei para montar a aula de hoje, que nós construímos essa linha de pensamento. Como dica de leitura, eu tomei como base o texto do Reinaldo Odilo, está muito bom para você trabalhar durante esse trimestre sobre esse tema escatologia. É um material de apoio que pode ajudar muito nessa aula na Escola Bíblica Dominical. Também tomei como base um texto clássico do Severino Pedro da Silva, Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, e também tomei como base a Teologia Sistemática Pentecostal. Esse material pode te ajudar muito durante esse trimestre, tá? Eu te aguardo por aqui, gente boa, na próxima aula, lição de número 5, onde nós vamos tratar sobre as bodas do Cordeiro. Eita, grande Santa Ceia, que Deus em Cristo abençoe você, eu conto contigo, tá? E é claro que a gente está se preparando para trazer para você em 2022 nosso curso básico em teologia com parceria com a FATECBA, e eu conto com vocês. Tem coisa boa chegando. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, em nome de Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.